Bem-vindo ao Portal dos Escolhidos. O que vou revelar agora pode transformar completamente a forma como você enxerga sua história. Você já sentiu que algumas pessoas não valorizaram sua presença? Que foram injustas com você, mesmo quando tudo o que fez foi estender a mão e oferecer o melhor de si? A verdade é que você é uma bênção, um presente raro nesta terra, e nem todos souberam reconhecer isso a tempo. Mas o tempo é implacável. Aqueles que te traíram, que te deixaram de lado ou te subestimaram, agora vivem sob o peso do arrependimento. Eles enxergam, tarde demais, o que perderam. E você? Você está crescendo, evoluindo, sendo moldado pelo Criador para algo muito maior. Nada disso é coincidência. Você não está aqui por acaso. O próprio Deus guiou seus passos até este momento, porque está na hora de você entender o seu verdadeiro valor. Mas antes de continuarmos, quero agradecer a cada um de vocês que faz parte desta comunidade. Seu apoio não apenas fortalece essa missão, mas também ajuda a levar essa mensagem de luz para mais pessoas. Então, faça algo muito simples agora. Clique no botão de curtir e inscreva-se no canal. Estamos perto de alcançar 30 mil escolhidos, e sua participação é essencial para expandir essa verdade. Agora, prepare-se, porque o que vem a seguir pode abrir seus olhos para algo que você sempre sentiu, mas talvez nunca tenha compreendido totalmente. Escolhidos. Eles trocaram diamantes por pó, e agora se perguntam, por que suas mãos estão vazias? Algumas pessoas têm o dom de desperdiçar o que é raro. Elas trocam diamantes por pó e depois se perguntam por que estão segurando o vazio. É uma verdade brutal, mas é um fato. O ser humano é programado para se lamentar mais pelas oportunidades que perdeu do que pelos erros que cometeu. E aqui está o detalhe mais cruel. Quando alguém joga fora uma joia rara por algo sem valor, eles não percebem o erro imediatamente. Não. No começo, eles festejam a escolha que fizeram. Eles abrem as portas para o que parecia emocionante, desfazem as malas e fazem uma grande celebração. Mas aqui vem a virada inesperada. Você era a bênção que eles desprezaram. Eles não souberam medir o seu valor. Apostaram em emoções baratas e passageiras enquanto deixavam escapar uma obra-prima. Só que a vida tem um senso de humor cruel, e agora eles são assombrados pelo arrependimento do que fizeram e, mais ainda, por quem perderam. Eles cometeram o maior erro possível. Confundiram sua gentileza com fraqueza. Eles viram sua paciência e assumiram que era ingenuidade. Testaram seus limites, acreditando que sua disposição para perdoar significava que você nunca iria embora. Mas eles não entenderam o mais importante. Sua gentileza não era um defeito, era uma escolha. Uma escolha baseada em força, não em fragilidade. Ser bondoso em um mundo que idolatra a dureza exige coragem. É fácil erguer muros, é simples se tornar frio, é automático revidar insultos com ainda mais brutalidade. Mas você fez diferente. Você escolheu ser humano, e foi exatamente isso que os confundiu. Eles jogaram seus joguinhos, achando que você sempre estaria ali. Testaram seus limites, acreditando que sua lealdade era eterna. Mas aí vem o erro fatal. Gentileza tem limites. E quando ultrapassaram essa linha, não perderam só sua presença. Perderam o acesso a algo que nunca mais vão encontrar. Agora, o silêncio fala mais alto do que qualquer palavra. Eles percebem, tarde demais, que aquelas conversas que acalmavam suas tempestades desapareceram. O entendimento que tomavam como garantido sumiu. Aquela presença que trazia estabilidade já não está mais lá. E agora? Agora eles ficam presos no arrependimento, olhando para trás, desejando poder desfazer o que fizeram. Mas o tempo não volta. O diamante já foi embora. E tudo o que resta em suas mãos é pó. Eles tentaram te apagar, mas agora vivem na sombra do próprio erro.
Eles passaram a vida tentando preencher um vazio que nem sabiam que existia. Tudo parecia normal, até você ir embora. E aí veio a ironia. Só quando te perderam, perceberam que encontrar alguém com um coração como o seu não é apenas difícil, é praticamente impossível. Eles confundiram gentileza com fraqueza, apostaram alto acreditando que você nunca teria coragem de partir. Mas não foi só um jogo que perderam, eles perderam o prêmio, perderam você. Eles queriam que você diminuísse sua luz para que pudessem brilhar. Mas aqui está a verdade que eles demoraram para enxergar. Não era você que estava ofuscando ninguém. Era a insegurança deles que os impedia de se levantar. Sua presença era magnética. Você entrava em qualquer ambiente e algo mudava. As pessoas te notavam, te respeitavam, te admiravam. Mas ao invés de usarem isso como inspiração para crescer ao seu lado, eles viram isso como uma ameaça. Então, fizeram o que os inseguros sempre fazem. Tentaram te diminuir. Pequenos comentários disfarçados de piadas, elogios carregados de veneno, tentativas sutis de fazer você duvidar de si mesmo. Tudo porque seu brilho expunha tudo aquilo que eles não estavam prontos para enfrentar dentro de si. Eles queriam que você fosse menor, mais silencioso, mais fácil de controlar. Qualquer coisa que não desafiasse o frágil senso de identidade que eles seguravam com tanto medo. Mas a luz não pode ser apagada por fofoca, não pode ser sufocada por inveja e definitivamente não pode ser destruída por aqueles que são pequenos demais para abraçar seu próprio potencial. Você continuou brilhando, e quanto mais brilhava, mais desconfortáveis eles ficavam. Até que um dia tomaram a decisão errada. Te traíram, achando que poderiam crescer sem você. Mas essa escolha não os elevou, apenas expôs o quão insignificantes eram sem sua presença. Agora estão presos na mesma escuridão para onde tentaram te arrastar. E cada dia que passa, percebem que sua luz não apenas te fazia melhor, ela tornava tudo ao redor melhor, inclusive eles. Mas o tempo não volta, e a lição que eles demoraram para aprender veio tarde demais. Porque a verdade é essa, você nunca esteve competindo com eles, mas eles estavam competindo com você o tempo todo. E agora sabem que escolheram o caminho errado, e esse erro vai assombrá-los para sempre. Eles apostaram na pressa e perderam tudo. Eles fizeram sua escolha, optaram pelo que era chamativo, pelo que parecia fácil e pelo que estava bem na frente deles. Acharam que estavam sendo inteligentes, que pegar atalhos os levaria mais rápido ao topo. Enquanto isso, você seguia construindo algo sólido, paciente, algo que realmente tinha significado. Mas eles não tinham a paciência para enxergar o longo prazo. Queriam gratificação instantânea, aquela sensação passageira que brilha por um momento e desaparece logo depois. Então, trocaram o que era real pelo que era imediato, acreditando que tinham feito a jogada certa. O que não entenderam é que as melhores coisas da vida levam tempo para serem construídas. Sucesso de verdade, conexões genuínas e um legado sólido nunca são fruto de pressa. Mas eles não pensaram nisso. Só queriam resultados rápidos, mesmo que para isso tivessem que descartar algo inestimável. Você era um investimento para o futuro, mas eles não foram sábios o suficiente para perceber. Agora vem a reviravolta. Tudo aquilo que eles perseguiram já desapareceu. As distrações brilhantes perderam o encanto. Os aplausos silenciaram. Os atalhos os levaram a becos sem saída. E enquanto estão parados, tentando entender para onde foi tudo, você está crescendo, prosperando, vencendo. Eles não perderam apenas você, perderam um futuro que os teria elevado muito além do que poderiam imaginar. Mas a pior parte para eles, ter que assistir você brilhar, sabendo que não há nada que possam fazer para voltar no tempo e corrigir essa escolha.
Esse é o tipo de arrependimento que pesa, que assombra, que fica ali, martelando na mente dia após dia. Trair você teve um custo muito maior do que eles esperavam. Porque quando alguém trai uma pessoa de coração puro, a perda vai além do rompimento de um relacionamento ou da quebra de confiança. Isso mexe com algo muito mais profundo, o alinhamento espiritual. E esse é um preço que poucos estão preparados para pagar. Eles não perderam apenas sua presença, perderam o acesso às bênçãos que vinham junto com ela. Porque a energia de uma pessoa verdadeira não pode ser substituída. A proteção, o equilíbrio, a luz que você trazia, tudo isso foi embora junto com você. E agora, eles estão sentindo o peso dessa ausência, sabendo que jogaram fora algo que nunca mais poderão recuperar. Eles não entenderam a missão e agora pagam o preço. Você não entrou na vida deles por acaso. Sua presença foi um presente, um alinhamento divino, algo que deveria elevar, fortalecer e trazer clareza. Você foi colocado ali por uma razão, para ser uma fonte de paz, sabedoria e crescimento. Mas eles estavam cegos. O ego, a inveja, a ganância, tudo isso obscureceu sua visão. Eles não perceberam que, ao terem você por perto, estavam sendo protegidos de coisas que nem sabiam que estavam chegando. Sua energia era uma cobertura, um escudo contra tempestades que nunca chegaram até eles porque você estava ali. Mas eles não souberam reconhecer esse valor. Escolheram a traição. E ao fazer isso, não se afastaram apenas de você, mas também do alinhamento espiritual que os mantinha no caminho certo. Agora, a realidade bate à porta. O karma não esquece. Ele pode demorar, mas quando chega, não erra o endereço. Oportunidades que antes apareciam com facilidade, agora escapam entre os dedos. Portas que costumavam se abrir parecem estar trancadas. A paz se tornou um luxo que eles não conseguem mais alcançar. Isso não é castigo. Isso é apenas a lei da causa e efeito em ação. Quando alguém trai uma pessoa que carrega um favor divino, essa bênção não os acompanha mais. E não importa o quanto tentem consertar as coisas por fora, o alinhamento da vida deles não será restaurado até que encarem a verdade da própria deslealdade. Agora, tudo o que lhes resta é assistir de longe enquanto você continua a crescer, protegido, guiado e fortalecido pelo mesmo favor que eles desperdiçaram. E esse é o peso do arrependimento. Saber que tinham algo inestimável, mas escolheram o caos no lugar da bênção. Porque algumas perdas não são apenas emocionais ou materiais. Elas são espirituais. E esse é um preço alto demais para se pagar. Eles falharam no teste que a vida lhes deu. Nem todas as conexões na vida acontecem por acaso. Algumas pessoas cruzam o nosso caminho porque fazem parte do nosso destino. E outras surgem porque nós fazemos parte delas. Você foi essa pessoa. A missão deles era simples: valorizar, respeitar e crescer com a bênção que receberam. Mas falharam miseravelmente. Deixaram o ego e a visão curta nublarem seu julgamento. E em vez de caminharem ao seu lado, traíram você. O que eles não entenderam é que você era um teste disfarçado de presente. A vida os presenteou com alguém que poderia trazer paz, clareza e um propósito mais profundo. Mas em vez de honrarem essa dádiva, escolheram desperdiçá-la. Agora pagam o preço da escolha errada. E o mais difícil de aceitar não é apenas perder você, mas saber que nunca mais terão algo igual. Eles jogaram fora uma bênção e agora pagam o preço. Eles tiveram em suas mãos algo que muitos passam a vida inteira procurando. Mas, em vez de enxergar sua presença como um presente, trataram você como um obstáculo, uma distração, algo que poderia ser deixado de lado sem consequências. Só que a vida não recompensa aqueles que desprezam oportunidades divinas. O que deveria ser um belo capítulo de crescimento se tornou uma dura lição de arrependimento. Agora,
Eles lidam com o peso das próprias escolhas, assistindo você crescer, prosperar e evoluir, enquanto eles estão presos em um ciclo sem sentido, tentando juntar os cacos de um caminho que já não existe. E o pior, eles sabem que tiveram a resposta bem na frente deles. Tudo o que precisavam fazer era reconhecer, valorizar e cuidar dessa conexão, mas jogaram fora. E esse arrependimento não é passageiro, ele corrói, porque há erros que podem ser corrigidos e há aqueles que se tornam cicatrizes eternas. A vida sempre ensina, às vezes com amor, outras vezes com dor, mas a lição vem. E agora, eles enfrentam exatamente isso, uma longa, solitária e amarga lição sobre o que acontece quando se desperdiça algo que nunca poderá ser substituído. Eles trocaram o legado pela gratificação temporária. Existem escolhas que ecoam muito além do momento em que são feitas. Há erros que não afetam apenas quem os comete, mas gerações inteiras. E foi exatamente isso que eles fizeram quando decidiram trocar algo real por algo passageiro. Eles não apenas se afastaram de você, se afastaram de um legado, de um futuro que poderia ter sido sólido, construído sobre bases inquebráveis. Mas em vez disso, correram atrás da emoção do momento, do prazer que chega rápido e desaparece ainda mais depressa. O problema é que a luxúria não constrói, apenas consome. E no fim, tudo o que resta são cinzas. Eles pensaram que estavam ganhando quando, na verdade, estavam apenas destruindo algo que jamais poderia ser reconstruído. Porque estar ao lado de alguém com propósito não é apenas sobre amor ou lealdade. É sobre alinhamento. Quando você está na presença de alguém com um chamado maior, as bênçãos fluem, as portas se abrem, os caminhos se iluminam, mas eles não estavam preocupados com fundações sólidas. Eles só queriam o que era fácil, rápido e descartável. E agora, diante das ruínas do que um dia foi uma chance de ouro, resta apenas a consciência de que erraram da pior forma possível. Porque há escolhas que custam caro, e essa foi uma delas. Eles perderam o acesso ao que era eterno. A escolha foi feita, o preço foi cobrado, e agora tudo o que resta para eles é o peso daquilo que jamais poderão recuperar. Eles te observam de longe, vendo você crescer, evoluir, alcançar níveis que eles sequer imaginavam, mas já não há caminho de volta. O legado que um dia esteve ao alcance deles seguiu adiante sem esperar. Porque é assim que funciona. Quando alguém não reconhece o valor do que tem, o tempo leva embora sem piedade. E não há atalhos para recuperar o que foi desperdiçado. O problema é que essa perda não foi apenas emocional, foi estrutural. Eles não jogaram fora apenas uma conexão, mas uma base que poderia ter sustentado estabilidade, propósito e um futuro digno de orgulho. Agora estão condenados a imaginar o que poderia ter sido, enquanto você segue firme, sem olhar para trás. Porque certas oportunidades vêm uma única vez, e quando se vão, deixam apenas um vazio que nunca poderá ser preenchido. Você era o espelho deles, mas eles não suportaram o reflexo. Muita gente diz que quer a verdade, mas o que realmente querem é conforto. E você nunca foi alguém que adoçava mentiras ou alimentava ilusões. Você simplesmente era, autêntico, sem filtros, enraizado na própria essência. E foi exatamente isso que fez com que tudo desmoronasse. Sua presença não apenas os inspirou, ela os expôs. Você era um espelho, e espelhos não mentem, não permitem esconderijos. Diante de você, suas inseguranças ficaram evidentes. Sua confiança realçou as dúvidas deles. Sua gentileza revelou a amargura que carregavam. Seu crescimento tornou impossível ignorar a própria estagnação. Mas, em vez de usarem isso como um impulso para evoluir, escolheram sentir rancor.
Não porque você fez algo contra eles, mas porque sua simples existência os obrigava a encarar verdades que preferiam ignorar. A verdade é que as pessoas não atacam o que odeiam. Elas atacam o que revela o que odeiam em si mesmas. E foi isso que você fez sem esforço, sem intenção, apenas sendo quem sempre foi. Você não precisou apontar os defeitos deles, porque sua presença por si só já era o suficiente para causar incômodo. Então, eles tentaram te diminuir, talvez através de fofocas, traição ou pequenas tentativas de te enfraquecer, mas a verdadeira luta nunca foi contra você. Foi contra a própria incapacidade de encarar quem realmente eram. O que eles nunca entenderam é que o espelho não era uma ameaça, era uma oportunidade. Você nunca esteve ali para julgá-los, estava ali para mostrar um caminho de evolução, mas eles escolheram a rota da negação. E agora, presos na mesma versão limitada de si mesmos, só lhes resta um pensamento atormentador. E se tivéssemos escolhido diferente, eles tentaram quebrar o espelho, mas se destruíram no processo. Você esteve ali para mostrar a eles um novo horizonte, uma possibilidade grandiosa que eles nunca haviam considerado. Mas a verdade é que nem todo mundo está pronto para enxergar além do óbvio. Em vez de usar essa oportunidade para evoluir, escolheram a amargura. Recusaram-se a enfrentar as próprias inseguranças e agora estão presos nelas. Enquanto isso, você segue adiante, mais forte, mais sábio, mais alinhado com quem sempre deveria ser. A ironia? Eles tentaram quebrar o espelho, mas tudo o que conseguiram foi destruir a única chance que tinham de se tornarem algo maior. Você era a obra-prima que eles não souberam reconhecer. Você foi o projeto original raro, grandioso, destinado a ser extraordinário. Mas eles não tinham olhos para ver. Estavam ocupados demais procurando pelo que era fácil, previsível, familiar. Grandeza exige visão, e eles não estavam prontos para enxergar a complexidade, a profundidade e o brilho do que você realmente era. Em vez disso, escolheram o que parecia mais simples, mais acessível, algo que não exigisse esforço ou entendimento. Mas aqui está a questão: atalhos nunca levam à grandeza. Eles pensaram que haviam feito a escolha mais esperta, mas agora percebem a verdade. Estão lá fora correndo atrás de versões diluídas daquilo que você possuía naturalmente. Buscam sua confiança, sua criatividade, sua presença, mas tudo o que encontram são imitações fracas, vazias, sem essência. Eles trocaram algo autêntico e eterno por algo passageiro e superficial. E agora vivem tentando construir uma estrutura sem base, uma casa sem fundação. O problema? Sem um alicerce sólido, nada se sustenta. O que mais os assombra é saber que almas como a sua não podem ser copiadas. Você era único. Você era a peça rara que eles tiveram em mãos e não souberam valorizar. E enquanto eles tentam desesperadamente recriar uma versão do que já foi, você já está quilômetros à frente, vivendo na plenitude de tudo que eles não tiveram visão para reconhecer. Eles apostaram contra a pessoa errada. Eles pensaram que estavam sendo estratégicos ao duvidar de você, que estavam apostando certo ao te descartar, tratando você como se fosse apenas uma fase passageira, algo que poderiam substituir facilmente. O erro deles? Subestimar alguém que foi feito para vencer. Eles escolheram o caos e agora são prisioneiros dele. Eles nunca estiveram prontos para lidar com algo verdadeiro. A responsabilidade de crescer, de enfrentar as próprias sombras, de encarar a realidade de tudo, isso era pesado demais para quem sempre encontrou conforto no caos. O problema é que, ao fugir da transformação, eles não escaparam do problema. Pelo contrário, ficaram presos na bagunça que eles mesmos criaram. E agora, por mais que tentem, não há como voltar. O que eles não entenderam no momento em que te deixaram para trás foi que não estavam apenas perdendo uma conexão, mas sim o acesso à pessoa incrível que você estava se tornando. A versão sua que eles pensaram que podiam descartar não era o seu capítulo final, era apenas o rascunho de algo grandioso. E enquanto eles te viam como alguém facilmente substituível, você crescia, você evoluía, você se transformava em algo que agora está além do alcance deles. A porta que eles fecharam não abre mais. Eles podem até olhar para trás, podem tentar recriar o passado,
Mas tudo o que encontrarão é um vazio, porque aquela pessoa que eles achavam que conheciam já não existe mais. Você mudou, amadureceu, se fortaleceu, e a melhor parte, eles não são dignos de conhecer essa nova versão sua. A sabedoria, a força, a paz que você conquistou não são acessíveis a quem escolheu te abandonar. O tempo mostrou quem ganhou e quem perdeu. Eles apostaram que você ficaria estagnado, que sem eles você se perderia. Mas o tempo provou o contrário. Enquanto eles ficaram presos no passado, revivendo as mesmas escolhas destrutivas, você subiu e agora tudo o que lhes resta é assistir de longe. O mais doloroso para eles não é apenas te ver prosperar, é saber que tiveram a chance de fazer parte dessa jornada e a desperdiçaram. O erro deles foi achar que poderiam brincar com algo valioso sem consequências. Mas a vida sempre cobra. Cada escolha que fizeram não alterou apenas o seu destino, mas também o deles. Eles trocaram crescimento por estagnação, paz por caos, propósito por distração. E agora que as consequências chegaram, não há como desfazer o passado. A grande lição que eles falharam em aprender é que você nunca precisou da aprovação deles. Seu valor, sua missão, sua grandeza nunca foram definidos pelo reconhecimento de quem não soube te enxergar. Eles pensaram que estavam te descartando, mas na realidade estavam apenas destruindo o próprio futuro. E agora, o jogo virou. Você está construindo uma vida que eles não podem tocar. Você está alcançando níveis que eles nunca imaginaram possíveis. Eles só podem assistir de fora, sabendo que o único culpado por essa distância foram eles mesmos. O que realmente os corrói, no fundo, não é apenas o fato de terem te perdido, mas sim a versão de si mesmos que nunca chegaram a alcançar. Eles sempre carregarão o peso de saber que poderiam ter feito parte de algo grandioso, mas, em vez disso, permitiram que suas próprias inseguranças, falhas e limitações os afastassem daquilo que realmente importava. Eles perderam mais do que você. Perderam a chance de serem melhores, de crescerem e de evoluírem ao seu lado. Aqui está o que eles falharam em perceber. Você nunca precisou da validação deles para alcançar o sucesso. Seu destino já estava traçado antes mesmo de encontrarem um caminho na sua vida. O que é realmente seu sempre encontrará uma maneira de chegar até você. Não importa quem esteja ao seu redor ou quem decida partir. No final, a sua evolução, o seu sucesso e a sua paz não são apenas resultados do seu trabalho árduo, mas a prova de que, ao te deixarem ir, eles escolheram o caminho errado. Você foi a bênção que eles não conseguiram ver e agora terão que conviver com a realidade de que nunca foram dignos dessa dádiva. Enquanto sua história segue se desenrolando, a deles permanece estagnada no passado, presos no que poderiam ter sido se tivessem feito escolhas diferentes. Se isso ressoou com você, não guarde para si. Aperte o botão de inscrição para se manter conectado e junte-se a uma comunidade que valoriza o crescimento, a cura e o reconhecimento do seu próprio valor. Curta, compartilhe e comente com alguém que precisa ouvir isso, porque o apoio de vocês significa o mundo. Cada curtida, comentário e compartilhamento ajuda a espalhar essa mensagem para aqueles que mais precisam. Vamos seguir juntos, sempre em frente, pois você merece estar rodeado de pessoas que te elevam, não que te derrubam. Nos vemos no próximo. Fique abençoado.